10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Galera, hoje venho trazer para vocês a história do Pica-Pau, que é um dos desenhos mais famosos dos últimos 80 anos, pois ele foi criado na década de 40 por Walter Lantz. Conta com milhares de espectadores pelo redor do mundo. A obra conta a história de um pássaro travesso que adora sacanear os demais personagens. Por isso ele foi tão adorado pelas crianças que ele se tornou ao lado do Mickey e os Simpsons, que são os 3 desenhos mais populares da história. É verdade. Sabia não? Walter Lantz é o criador, um homem que desde jovem demonstrava um interesse acima do normal em relação aos desenhos. Ele começou a estudar aos 12 anos para conseguir trabalhar com o que gostava no futuro. No entanto, o seu primeiro trabalho foi de mecânico, mas isso mudou em 1928, quando ele tinha 27 anos. A Universal havia adquirido os direitos de Oswald, porém depois a Disney pegou seus direitos de volta. Isso deixou Lantz sem trabalho, mas logo ele arrumou um novo trabalho dirigindo o desenho Andy Panda, que tem ligação forte com o desenho do Pica-Pau. A sua primeira aparição ocorre em 1940. Após se tornar conhecido, Lantz se casou com Grace Stanford e durante a sua lua de mel, ambos ouviam Pica-Pau picando o telhado. Isso deu a ideia à esposa de Lantz, que logo comentou com ele. A ideia era criar um personagem baseado no animal, e Lantz achou que valeria a pena investir com isso. O criador resolveu utilizar o desenho Andy Panda para dar espaço ao Pica-Pau em sua primeira aparição. 2. Pica-Pau é um dos poucos desenhos que está presente na Escada da Fama. E apenas um outro personagem tem lugar cativo, que é o Mickey Mouse, que juntos disputam o lugar de desenho mais popular de todos os tempos. Quem tem o nome da Calçada da Fama é sinônimo de ser reconhecido pelo mundo cinematográfico, pois podem ir somente atores e diretores mais famosos que estão presentes lá. E ao lado deles temos o Pica-Pau e o Mickey. Isso quer dizer que o desenho sempre influencia e influenciou várias gerações durante anos. É verdade. 3. Personagem que já teve aparências diferentes. Quando você vê o desenho do Pica-Pau, logo nota que a aparência do animal vai mudando em alguns episódios. Isso aconteceu porque já foi feito por vários ilustradores e isso acabou influenciando no design do mesmo. Sabia não? O primeiro deles foi o Pica-Pau Biruta, que não tinha escrúpulo e que adorava infernizar a vida dos outros, apesar que todas as outras versões faziam isso também. Embora que as demais versões do desenho eram mais amigáveis e contam com desenhos menos agressivos, e o mais recente é que agora ele possui uma versão gráfica. É sim. 4. A carta para conseguir um autógrafo do criador. Muitas crianças cresceram e o desenho favorito era o Pica-Pau. Porém, o Andy tinha uma paixão a mais pelo pássaro travesso, a ponto de enviar uma carta para o seu criador. Porém, na hora de enviar a carta, acabou enviando para o Walt Disney, que achou hilária a situação e enviou uma foto dele junto com o Mickey ao invés de enviar para Lantz. Mas, por conseguinte, o Walt Disney enviou a carta para Lantz falando do pedido da garota que ela queria o autógrafo. Porém, a gente não sabe o desfecho. Ah não, sério? Sim, a famosa risada no início não era dele. A sua maior característica é a sua risada.
que fez o personagem se tornar famoso. Ela é reconhecida em todos os cantos do mundo. A primeira vez que a risada apareceu foi em um episódio do Rap Rabbit, que mais tarde veio a se chamar Pernalonga, que é outro personagem famoso da história. Isso aconteceu porque o dublador dos dois era o mesmo. Oh, sim, claro. Sexto, e o personagem durante algum tempo foi dublado por uma mulher. Isso mesmo. Mel Blanc saiu dos estúdios e se envolveu com problemas judiciais com Lentz e deixou de dublar o personagem. Com a vaga aberta, a esposa de Lentz acabou se candidatando para a vaga, mas a ideia não foi bem vista pelo seu marido. Isso porque o personagem é masculino e ele achou que não fosse se encaixar bem. No entanto, Grace enviou uma fita para a produção, a voz dela foi aprovada, todos se surpreenderam ao saber que se tratava da voz dela e ela conseguiu o emprego. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Sétimo, apesar do sucesso, o estúdio fechou as portas. Pica-Pau foi sempre um desenho muito popular, porém, mesmo com toda a fama, não teve como sustentar o estúdio que Lentz tinha. Por conta disso, o estúdio foi fechado na década de 70. Para ser mais específico, em 1972, Lentz decretou falência. Sendo assim, o desenho ficou sem casa durante algum tempo. No entanto, o desenho passou pouquíssimo tempo sem casa, por ele ser muito popular. E hoje é comprado por outro estúdio. E sendo assim, Pica-Pau voltou a ser exibido na TV e até hoje é sucesso. Apesar de não ter dado conta de segurar as pontas, o estúdio de Lentz ainda tem todos os méritos por ter criado e desenvolvido o melhor personagem. Certamente que sim. 8. Primeiro desenho a ser exibido na TV brasileira. O Pica-Pau foi o primeiro desenho exibido em TV brasileira e é motivo de muito orgulho, e isso ocorreu ainda na década de 50. E a TV responsável por trazer o desenho para o Brasil foi a TV Tupi, que era famosa por trazer desenhos animados para todo o país. E a primeira vez que o desenho foi exibido era em inglês com legendas, porque a dublagem naquela época era muito difícil e nem sequer existia. Então, a dublagem só viria em 1957, ano que o personagem já era popular no país. Uma outra curiosidade é que o quadrinho também foi lançado do personagem, mas carregava o nome de Berimbau e Yudi Yudi. Gostando ou não, Pica-Pau tem um grande legado na TV. Só de ter um nome no hall da Calçada da Fama, já dá para imaginar que Pica-Pau tem muita influência e está ao lado de Mickey Mouse e Looney Tunes. E a animação tem o mesmo sucesso, mesmo depois de 8 décadas do seu lançamento. Mesmo sofrendo críticas na internet, principalmente na fase do Pica-Pau Biruta, Pica-Pau continua sendo popular e a quantidade de fãs só tende a aumentar. Com o lançamento do filme, a popularidade do personagem continua e o futuro do pássaro sacana continua. Assim. Agora vou falar do episódio mais icônico do Pica-Pau, que se passa nas Cataratas Niágara, onde havia uma tradição das pessoas descerem de um barril nas correntezas, e essa tradição havia parado. Porém, quando o Pica-Pau escuta sobre a tal tradição, ele inicia novamente com o guarda, e toda vez que alguém cai nas cataratas, todos gritam. E então o Pica-Pau fica aprontando isso com o guarda, que toma conta das cataratas e pegando os barris. Portanto, o guarda florestal
fica tão louco que passa a atacar todas as pessoas que possam ter um barril ou parecer com o formato de um barril. Por conseguinte, o guarda resolve fechar as cataratas para tentar se vingar do pássaro trapaceiro. No entanto, o Pica-Pau foge e abre para as águas descerem nas cataratas, e então o guarda cai novamente e todos gritam "Aê!". O episódio termina com sua risada clássica. Que cara mais engraçado! Agora, um review sobre o filme do Pica-Pau que foi lançado em 2017. Como já conhecemos essa ave-cabeça, ele nos diverte, só que dessa vez em uma longa-metragem. O longa conta a história de uma família que vai para a floresta e quer construir uma casa no meio da floresta. E os inimigos do Pica-Pau nessa aventura são Lance Waters e Vanessa. Porém, o Pica-Pau fica amigo do filho de Lance e o menino vai concorrer a um concurso com uma banda que ele foi convidado para tocar. Enquanto isso, o Pica-Pau faz as maiores travessuras com Vanessa e destrói a casa que Lance está construindo. E agora, o que será que Lance fará? Não sei. Então fiquem ligados, em breve mais novidades. Curtam, comentem e compartilhem. Valeu, galera!